igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trabalhar pro meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, lutas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu perfume, viver essência, já te Glória a Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, lutas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, viver essência, já te Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, viver essência, já te Aleluia.
Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim, motivo de grande alegria. Gostaria que a mãe condesse a criança aí. Tá bom? Por favor. Para mim é um motivo de grande alegria, né, ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor aqui nesta noite. Culto da mocidade. Quanto vale uma alma? Amém? Quanto vale uma alma? Quanto a nossa alma vale do Senhor? Vamos abrir a nossa Bíblia em São Lucas. Em São Lucas, capítulo 15. São Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 7. Amém? São Lucas, capítulo 1. São Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E, achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Dê uma salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar também os ouvintes de casa com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa igreja, na rua Porto Seguro, número 709, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Amém? Você é o nosso convidado para estar conosco aqui. Nós temos culto aqui aos domingos, né, pela manhã, manhã com Deus. Temos culto aqui à noite, que é o culto da mocidade, que está começando uma campanha hoje. Quanto vale uma alma? Temos culto aqui na terça-feira, que é o culto de ensinamento, culto de doutrina. Temos culto na quarta-feira também, que é culto de campanha, culto das irmãs. Temos culto também na quinta-feira à tarde, né, às 15 horas da tarde, que também é uma grande campanha, o grande livramento, Salmo 91. Na quarta-feira a campanha é: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Amém? E na sexta-feira temos a campanha da prosperidade, a prosperidade que prospera. Amém? Vai estar aqui pregadores de fora. Na quarta-feira vai estar conosco a nossa irmã Tânia. Na quinta-feira a cooperadora Sandra. E na sexta-feira a cooperadora Viviane. Amém? E no sábado nós vamos ter também o culto. Temos o ciclo de oração das 8 às 9. E no sábado à noite vamos ter também o culto da expansão jovem, onde vai estar aqui o cooperador Israel. E logo após este culto, a minha esposa vai estar doando para a expansão jovem uma farofa, a farofa da irmã Nilda. Amém? Ela vai doar de todo o coração. Eu e ela vamos estar doando aqui para o culto da expansão. Venha participar conosco nesse próximo sábado agora, a partir das 18h30 até as 21 horas. Vocês que estão aqui ao nosso convidado, farofa com refrigerante. Amém? Você que pode tomar refrigerante, toma bastante. Amém? Você que não pode, eu que não posso, vou tomar água. Amém? Que Deus abençoe. Estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, né? O meu vizinho está aqui, Rodrigo, seja bem-vindo. Esse rapaz aqui, né?
meu passageiro de ônibus, irmão. Meu passageiro de ônibus. Pegava ônibus comigo 9205, né? E hoje está aqui nos honrando aqui com a sua visita. Que Deus abençoe você, amém? E outras pessoas, somente esses, né, que estão aqui, seja sempre bem-vindo. Como é que nós vamos falar com eles? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. E se gostou, fica com a gente. E se não voltar, a igreja vai atrás. Dê uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, então vamos lá para a palavra. Aqui na introdução, no primeiro momento aqui da palavra, eu quero passar uma recomendação. E a recomendação é: a ovelha que não aparta do rebanho, e não afasta da igreja, e não aparta de Cristo, o sumo pastor. Quem que é o nosso sumo pastor? Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando você puder ler lá na sua casa, você grava aí e lê lá na sua casa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O sumo pastor, porque cada igreja tem um pastor, tem um dirigente. Mas o verdadeiro pastor, até aquele que é pastor da igreja, ele tem um pastor que está acima dele. E quem é esse pastor que está acima de todos nós? Jesus Cristo. Ele que é o nosso sumo pastor. Amém? E ele, um dia, ele vai entregar para você uma coroa incorruptível. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra, tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, um dia nós vamos ter que prestar conta a ele. Amém? Então, já voltando aqui para o texto, no versículo 1 e no versículo 2, o que é que acontece aqui nesse texto? Jesus tinha se assentado com os publicanos e com os pecadores, e ali estavam os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas, irmãos, era aquele povo daquela época, do tempo de Jesus e antes de Jesus, que eles seguiam a lei, eles obedeciam a lei de Moisés. E eles se achavam o dono da verdade. Mas na verdade, no coração deles não havia arrependimento, irmão. Não havia arrependimento. Eles eram religiosos. É por isso que nós não podemos ser simplesmente religiosos. Porque se você ser religioso, você vai ser como qualquer uma outra pessoa. Mas Jesus Cristo, Ele quer que você se entregue de todo o seu coração para Ele. Nós que estamos na igreja aqui, que somos crentes, somos membros de uma igreja, nós também temos a nossa limitação, nós também temos os nossos pecados, nós também temos os nossos erros, e de forma alguma, meu irmão, nós podemos julgar aquele que está lá fora, né? Nós também um dia estivemos lá fora. Um dia eu estive no mundo do pecado. Esse rapaz que está aqui nos visitando hoje, um dia eu já contei para ele um pouco da minha história, dentro do ônibus. Eu já estive lá fora. Meu vizinho que está aqui sabe muito bem do meu passado, mas Deus me abraçou. Deus teve a misericórdia da minha vida. E hoje eu estou aqui na igreja, né? Comungando com cada irmão, adorando a Deus, servindo a Deus juntamente com você. Mas um dia eu estive lá, e hoje eu estou aqui. Eu não vou poder julgar aquele que está lá fora. Eu não vou poder, irmão. O nosso telhado é de vidro, e não podemos julgar pedra no telhado do outro. Se nós não podemos ajudar o irmão, se nós não podemos dar a mão para o irmão, então vamos orar por ele. Não vamos falar nada, não vamos criticar, não vamos julgar. Aquele irmão está assim, aquela irmã está assim, aquele fulano já foi crente. E se você voltar para lá, o que a Bíblia diz? Tem um versículo da Bíblia que diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado para nós não ficarmos nos achando que somos igual os fariseus e os escribas, que se achavam que estavam por cima, que era muito santo, que não tinha pecado, que não necessitava de arrependimento, que não precisava de reconhecer Jesus como Deus, porque foi isso que aconteceu. Veja bem no
versículo 1 e no versículo 2, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para ouvir Jesus. Agora, os fariseus e os escribas se aproximaram de Jesus para murmurar dele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se assentava no meio dos pecadores e no meio dos publicanos. Jesus se assentava, Jesus misturava com eles. Jesus estava levando a palavra do reino, a palavra de salvação, a palavra de arrependimento. Jesus tinha que se assentar com eles, porque a função de Jesus aqui na terra, quando ele veio pela primeira vez, e ele vai voltar agora para arrebatar a igreja, ele veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido, meu irmão. Aquele que está no crack, como um dia eu tive, aquele que está no adultério, ele veio para buscar esse povo. É para ele mesmo. É nós que gostamos de fazer acepção de pessoa, e nós temos que parar com isso, irmão. Se nós não podemos ajudar o irmão, uma pessoa que está caída, vou orar por ele, mas criticar não. Falar a verdade, sim. Hoje as pessoas confundem. Hoje muitas pessoas confundem, porque hoje para você pregar a verdade na igreja está complicado, você não pode falar nada. Tudo que você falar é motivo de crítica, você não pode falar a verdade mais não. Você tem que omitir a verdade e tratar todo mundo bem, bater no ombro de cada um, aceitar o pecado do irmão, aceitar o pecado da irmã. Você não precisa ser João Batista não, irmão. Tem outro contexto aquilo ali. Tem muita gente se achando que é João Batista e tem que ser mal educado com as pessoas, gritar com as pessoas. Não, não é isso não. Isso não é pregação do Evangelho não. Pregação do Evangelho é você pregar a palavra de Deus, falando a verdade com educação, falando a verdade com carinho. Tem muita forma de eu falar a verdade sem machucar a pessoa, sem ser mal educado, sem ter ética para poder conversar. Tem muitas formas de eu pregar o Evangelho, falar para a pessoa, olha, você está errado. Segundo a Bíblia, você está no caminho errado. Ah, eu sou alcoólatra, eu traio a minha esposa, eu sou prostituto, eu estou no mundo. Então você está errado. Segundo a Bíblia, se você ler lá em Apocalipse, a Bíblia fala que esses ficarão fora. Esses ficarão fora do reino dos céus. Tem muita forma de você pregar o Evangelho. Nós não podemos, irmãos, nos colocar como o fariseu e como os escribas, que eram religiosos, que obedeciam, que se achavam que obedecia verdadeiramente a lei de Moisés e não obedeciam. Eles se achavam que eles não precisavam de arrependimento, e é por isso que eles criticavam Jesus, porque Jesus se assentava com os publicanos, se assentava com a prostituta, mas não concordava com ela. Jesus, quando aquele povo quis apedrejar aquela mulher, que foi achada em ato de adultério, Jesus, ele não apedrejou aquela mulher, mas ele também não concordou com o pecado dela. Ele disse, vai, mulher, e não peques mais. Vai, mulher, e não peques mais. Não cometa o mesmo pecado, se arrependa. É isso que Jesus quer fazer na sua vida e na minha, irmão. E nós precisamos de arrependimento todos os dias. Eu preciso me arrepender todo momento. Eu preciso consertar minha vida em várias áreas. Eu tenho tentado, porque a salvação, irmão, meu irmão, é um processo. A salvação é um processo, irmão. Enquanto eu viver aqui na terra, eu estou no processo de santificação. Quando eu chegar lá na glória, eu vou estar no estado de santificação. Mas enquanto eu viver aqui, é um processo de santificação. Hoje eu me santifico mais nessa área. Hoje eu tento consertar mais nessa área. Hoje eu tento amar mais o meu próximo. Hoje eu tento tratar melhor a minha família. Respeitar as autoridades. Ser mais educado, ser mais gentil. Não é porque eu sou crente que eu tenho que ser mal educado. Não é porque sou crente eu tenho que deixar a ética. Não, meu irmão. Eu tenho que ser assim. Então aqui,
os fariseus começaram a murmurar de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava sentado no meio dos publicanos, Jesus estava sentado no meio dos pecadores. E agora eu quero falar para vocês aqui algo interessante. Você pode ver aqui no texto, aqui, no capítulo 15, do Evangelho de São Lucas, que o autor do livro aqui de São Lucas, ele faz uma separação entre publicano e pecador. Eu queria te explicar, talvez você já saiba, amém, a Bíblia é pedagógica, é bom que você já sabe, você vai aprimorando mais. Agora tem pessoas que às vezes não sabem, por que a Bíblia faz essa separação de pecador e publicano, sendo que pecador e publicano é a mesma coisa, mas para os fariseus, para os escribas, tinha uma diferença para eles. Eles achavam que os pecadores eram aquelas pessoas que não obedeciam à lei de Moisés, e eles achavam que os publicanos, irmãos, eram aquelas pessoas piores do que os pecadores. Sabe por quê? Porque os publicanos aqui naquela época eram aqueles homens que recolhiam impostos. Naquela época quem dominava era o Império Romano, e eles recolhiam impostos do próprio povo dele. É como se fosse aqui, digamos que o Brasil, aqui quem tomasse conta do Brasil seriam os Estados Unidos, e eu sou brasileiro, vou trabalhar de publicano, que é recolhedor de impostos. E quando eu fosse recolher o imposto da minha nação, ao invés de eu cobrar um valor correto, eu vou cobrar um valor acima. Eu estava sendo desonesto com a minha nação. E é por isso que o povo judeu odiava os publicanos, considerava eles como traidores. Falava: você é da mesma nação, você é do mesmo povo judeu e está cobrando um imposto maior além do que é devido, você é traidor. Eles tinham um ódio veemente dos publicanos. E é por isso que a Bíblia coloca essa separação entre pecador e publicano. Então, quando Jesus se assentava com os publicanos e os judeus viam aquilo, os judeus ficavam furiosos, irmão. Os judeus ficavam nervosos. Este homem não é profeta, este homem não é o Filho de Deus. Será que Deus não vê isso? Será que o Espírito não revela que ele está sentado no meio de gente que não vale nada? Mas Jesus veio para isso. Jesus veio para salvar aquele que não vale nada, aquele que é fora da sociedade. É para isso que ele veio. Aleluia, glória a Deus, maravilha. É gostoso falar a palavra de Deus, né, irmão? A gente começa a sentir a graça dele, o poder dele. Irmãos, e aí Jesus sentava e os fariseus odiavam. Irmãos, para você entender o ódio que os fariseus tinham e os escribas tinham dos publicanos, dos próprios judeus, é como se fosse o seguinte: você vive numa sociedade aqui no Brasil e você pega um camarada que ele é estrupador, estrupa uma criança e ainda mata aquela criança. Aí você pega um outro homem, aquele outro homem, o que ele vai fazer? Digamos que ele é um ladrão, ele rouba o celular de alguém. Na sua consciência, no seu entendimento, quando você colocar na balança, você vai falar que aquele outro que é estrupador, que matou aquela criança, que estrupou aquela criança e matou aquela criança, o pecado dele é pior do que aquele que roubou um celular. Na nossa concepção é isso mesmo. Na nossa lógica é horrendo que nem mesmo na cadeia, se uma pessoa for para a cadeia, é permitido eles ficar no meio dos presos. Nem os presos, é tão horrível. É mais ou menos isso para você entender como que os publicanos eles eram odiosos. Os fariseus odiavam eles, era a escória da sociedade. Mas eu não sei para quem que eu estou falando aqui, nesta live, nesta pregação que está sendo transmitida. Talvez eu estou diante de alguém que é um estrupador. Talvez você cometeu esse tipo de pecado, e no seu consciente agora, você está falando consigo: para mim não tem jeito, a sociedade me abandonou, a família me abandonou, os presos querem me matar. Mas eu quero falar para você: tem solução, tem escape para você. Arrependa do teu pecado e aceita Cristo como teu Salvador.
nojento. Mas Deus, irmão, não tenta entender o amor de Deus. Não tenta entender o amor de Deus. Porque uma coisa, irmão, é nós julgar uma pessoa dessa. Outra coisa é você se colocar na posição. Imagine um pai que tem uma criança que foi abusada. Imagina. É duro tanto para o camarada que fez, e é duro tanto para o camarada que sofreu a situação. Mas de repente eu estou falando com alguém, e você clicou aí, está assistindo a pregação, ou vai assistir, e Deus me colocou aqui para falar com você. Talvez você cometeu esse tipo de atrocidade. É triste. Talvez você já matou alguém, já tirou a vida de alguém, e para você, no seu entendimento, diante da sociedade, não tem jeito mesmo não. É cadeia, é morte. Mas ainda que você morra, antes de você morrer, aceita Cristo como teu Salvador. Arrependa do teu pecado, porque há salvação para você. Há salvação para você. O problema está em arrepender, meu irmão. O problema está em nós arrepender do nosso pecado. Eu já pratiquei vários tipos de pecado. Todos nós já praticamos. E talvez nós achamos que o nosso pecado é menor do que o outro. Mas Deus está te vendo. Deus, irmãos, ele abomina todo tipo de pecado. Aquele que roubou uma agulha, na balança de Deus, é a mesma coisa que matou uma pessoa. Porque tudo para Deus é pecado. E os fariseus tinham este ódio terrível no seu coração, porque Jesus naquele momento estava assentado junto com os pecadores e publicanos. É por isso que a Bíblia faz essa separação entre pecadores e publicanos. Quando você lê nos evangelhos e vê essa separação, agora você vai entender. Você que não sabia disso, mas agora você está sabendo. Quando você lê isso, você vai entender por que o autor está colocando essa separação entre o pecador e entre o publicano. Porque na ideia daquele povo da antiguidade, o publicano era o maior pecador do que os próprios pecadores. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O único caminho, o único jeito para mim e para você, meu irmão, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. A Bíblia fala que o sangue dele é quem nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Talvez tenha irmãos que estão aqui na igreja, e talvez você mesmo, irmão, Jesus quer te perdoar, mas você mesmo não se perdoa daquilo que você cometeu há anos atrás. Em nome de Jesus Cristo eu te falo agora, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Talvez você no seu coração, para mim não tem jeito. Tem jeito sim, irmão. Se você está na igreja, se você está vindo na casa do Senhor, se você ainda tem arrependimento, a prova que você tem arrependimento é isso que você sente no seu coração. Isso é arrependimento. Consciência pesada. Sua consciência está pesada? Isso é uma prova que você ainda tem jeito. O ruim, irmão, é quando nós pecamos e já não sentimos acusados. Aí é um problema sério. Aí é um problema sério. Aí é um problema sério. Quando você está cauterizado, você peca, você acha que está normal. Está tudo tranquilo, está tudo normal. Não, isso não tem problema não. Isso é normal. Agora, quando eu peco, cometo alguma coisa, e o meu coração me acusa, não é o seu coração, é o próprio Espírito Santo falando com você pecou. E o Espírito Santo, irmão, ele tem ciúme de você. Sabe por quê? Porque este corpinho que você tem não é teu, mas é templo do Espírito Santo. Ele não quer dividir o teu corpinho, o templo que ele mesmo fez, com o pecado ou com o diabo. Ele quer tomar conta do seu coração, ele quer tomar conta da sua alma, ele quer tomar conta do seu espírito, ele quer tomar conta da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, mas afinal de contas Jesus veio para salvar o perdido e até mesmo aquele que comete pecados terríveis.
Depois você lê lá na sua casa, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui no versículo 3 até o versículo 5, Jesus começa a contar uma parábola. Nós fizemos aqui um ensino, um estudo, sobre as parábolas de Jesus. Toda terça-feira aqui nós temos estudo bíblico. E nós falamos muito sobre parábola. Parábola, para você que não sabe o que significa parábola, é uma comparação. É a forma que Jesus começava a falar com as pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que Jesus estava falando. Jesus fazia uma comparação das coisas terrenas com as coisas espirituais. É por isso que Jesus falava em parábola. E agora Jesus começa a falar em parábola. Fala sobre o pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Jesus começa a falar, a explicar aquele povo que a ovelha que se perdeu e o pastor. E aqui eu quero falar para vocês duas descrições. Olha, para vocês entenderem uma coisa, como que a ovelha naquela época, nos tempos de Jesus e antes do tempo de Jesus, como que uma ovelha, irmãos, tinha grande valor para o pastor. E aí você pode comparar com você, para você ver o grande valor que você tem para Deus. A ovelha naquela época, irmão, ela servia para alimento. A ovelha naquela época, ela servia para apresentar sacrifícios a Deus. A ovelha naquela época, era o couro dela, o pelo dela servia para vestimento. Então a ovelha era de grande valor para o pastor. Então por isso que quando o pastor perdia uma, poderia ser uma ovelha, ele ia atrás daquela ovelha. O pastor andava deserto, subia montes com calor, dormia no deserto, na geada. Você sabe que no deserto, durante o dia, o calor é escaldante, à noite o frio também é escaldante, de tanta frieza. Mas o pastor passava por tudo isso até achar aquela ovelha. Até achar a ovelha. Até achar a ovelha. Ele pagava o preço, irmão. Irmão, nós temos que pegar esse exemplo de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O que o apóstolo Paulo falou? Sejai os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo também buscava as ovelhas. Será que nós temos buscado as ovelhas, irmãos? Perdidas, que estão lá fora, que está no mundo do crack, no mundo da prostituição, da cocaína, da maconha, da bebida. Será que nós temos falado de Jesus? Será que nós temos apresentado Jesus para eles? Será que eu tenho apresentado Jesus para a minha família, para aqueles do meu, lá do meu convívio, lá do meu trabalho? Eu tenho ido em busca, porque agora a função é nossa. Quando Jesus veio a essa terra pela primeira vez, ele deixou o exemplo para que eu e você pudesse seguir ele, irmão. Será que você tem aberto a tua boca para falar que Jesus salva? Que Jesus batiza com o Espírito Santo? Que você não vai viver aqui eternamente? Que um dia, a Bíblia diz que a todo homem, ele vai morrer, irmão. E depois disso segue-se o juízo. Todo homem vai morrer. Um dia vai chegar a nossa vez e nós vamos ter que prestar conta. Mas tem pessoas que estão vivendo aqui nessa terra pensando que nunca vai morrer. A vida deles só está voltada aqui, no materialismo. Eu não estou falando que é pecado preocupar com as coisas aqui, não, irmão. Agora, preocupar exacerbadamente, demasiadamente, aí se torna pecado. Lógico que você tem que preocupar, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, ser econômico, estudar, produzir, ter frutos, ter um bom trabalho, ter um bom estudo, casar. Temos que preocupar com isso é normal, faz parte. Mas nós não podemos nos esquecer que o céu nos espera. O céu nos espera. O nosso endereço aqui, nós somos peregrinos, nós somos passageiros aqui nessa terra. O céu está nos esperando, a eternidade. Aleluia. A eternidade está nos esperando. É por isso que o pastor, irmão, que Jesus conta aqui a parábola,
ele ia atrás daquela ovelha, porque aquela ovelha era muito importante para ele. Veja bem, lá em Gênesis capítulo 31, versículo 38 a 39, lá na sua casa você lê. A Bíblia fala que Jacó trabalhou 20 anos para Labão. Labão era sogro dele, tio. Ele trabalhou 20 anos para ele. Se você ler o texto, eu vou ler para você. Ó, estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite. Da minha mão tu o requererias. Irmão, Jacó trabalhava para Labão. E quando ele perdesse, quando ele perdia uma ovelha, Labão requeria dele, ele pagava. Quando uma ovelha se perdia, no mundo antigo, naquela época, o pastor, ou ele tinha que achar aquela ovelha morta. Se ele não achasse aquela ovelha morta, ele tinha que pagar o tributo, com trabalho ou com dinheiro, para você ver a importância daquela ovelha que tinha para o seu pastor. É a mesma importância que você tem para Deus. Na verdade, não é a mesma não. Você tem muito mais importância para Deus. Muito mais importância. Para você ver que toda alma, irmão, é importante para Deus. E os fariseus e os escribas, eles não entendiam isso. Irmão, importante para Deus não é somente os meus parentes. Eu não posso querer que só os meus parentes vão para o céu. O céu não é selecionado para meus parentes, irmão. O céu não é selecionado para quem eu gosto. O céu não é selecionado para quem eu admiro. Tem pessoas que às vezes você não admira, mas o céu é para ele também. E eu tenho que entender isso, irmão, que lá nós vamos estar juntos. Se você não se ajunta aqui com a pessoa, lá no céu, meu irmão, não vai ter jeito. Não vai ter rua A para você, rua B para você. Você vai ter que deparar com aquela pessoa. Você vai ter que deparar com aquela pessoa, meu irmão. Lá não tem isso não. Se você tem isso no seu coração, pede a Deus para ele tirar isso de você, para aceitar as coisas, para você entender a verdadeira vontade de Deus. Eu não posso querer que só os meus filhos vão para o céu. Eu tenho que querer que o filho do outro também vá para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Ou eu sou um fariseu ou um escriba, irmão. Será que eu estou agindo como escriba e como fariseu? Sou um religioso dentro da igreja, mas eu quero arrumar um cantinho no céu, sabe, somente para os meus filhos? Somente para os meus parentes? Para as pessoas que eu gosto? Somente para minha esposa? O céu é para todos, meu irmão. O céu é para todos. E Jesus está em busca de você. Jesus está em busca desta ovelha perdida, meu irmão. Jesus está em busca dessa ovelha perdida. E essa ovelha perdida é você. Amém. E Jesus está em busca dela. Tenha certeza disso. Agora tem, porém, no versículo 6, quando o pastor encontra com a ovelha perdida, e aí Jesus já havia contado a parábola, que aquele pastor saiu à procura da ovelha. E quando Jesus encontra com aquela ovelha perdida, quando aquele pastor se encontra com aquela ovelha perdida, ele a põe nos ombros. No versículo 5, ele a põe nos ombros, meu irmão. Irmão, imagina comigo, se esse pastor encontrou essa ovelha perdida naquela época, meu irmão, não tinha carro, não tinha motocicleta, não tinha bicicleta, não tinha patins, era a pé. O pastor não ia procurar ovelha de carro, de ônibus, de avião, não. Ele ia procurar ovelha a pé. Sol escaldante, aleluia. Eu sinto a graça de Deus. Eu vejo Deus nos procurando, meu irmão. Glória a Deus. Eu vejo Jesus nos procurando. Glória a Deus, Jesus. Irmão, quantas lágrimas que Jesus não chorou por nós, irmão. Quantas lágrimas, quantas tristezas que eu já fiz. Eu fico olhando quanta tristeza que eu já fiz para minha família, para minha mãe. Agora imagina para Deus. Talvez para as pessoas que nós convivemos, nós fazemos pecado que eles conhecem. Agora tem pecado que nem a nossa família conhece. Mas
das costas. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Irmão, a justiça pode estar com a porta fechada para você. A família pode estar de porta fechada para você. O marido pode estar de porta fechada para você, a sua esposa. Mas Jesus está de braços abertos de esperança. Arrependa-se! Arrependa-se! Eu vou esperar um pouquinho mais. Eu vou esperar um pouquinho mais. Eu vou aproveitar um pouquinho mais. Você sabe se vai pedir a tua alma hoje? Você sabe se nós vamos levantar amanhã, irmão? Nós estamos fazendo tanto plano às vezes para o ano de 2026. Eu sei se eu vou chegar lá, eu não sei. E nem você sabe. A Bíblia diz: se hoje ouvirem as vozes do Espírito Santo, não endureçais o teu coração. Quem endurece o coração é você ou o diabo. É você que é responsável em deixar o seu coração se abrir para Deus. O Espírito Santo, irmão, ele é educado. Ele não vai arrombar seu coração, não. Mas o diabo está tentando arrombar. Mas o Espírito Santo não, e nem Jesus. A Bíblia fala que Jesus chega, ele bate. Se você abrir, ele entra. Se você deixar, ele senta. E se você deixar, ele mora. Aleluia. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com esse ouvinte de casa. Jesus quer entrar no teu coração, Jesus quer entrar na tua vida. Ele não quer só entrar, ele quer sentar, ele quer morar, ele quer viver. Aleluia. Ele quer viver em você, meu irmão. Talvez você está aqui hoje, você está me ouvindo, e você fala: eu não consigo ser crente, eu tenho tanto pecado, eu tenho tanto vício. Não, meu irmão, se entrega, não fica preocupado não. Um dia eu estive aqui na igreja também, e alguém pregou assim, e eu já era crente, eu nasci no evangelho, mas alguém, Deus usou uma irmã aqui, através do Espírito Santo, na hora da mensagem, e ela falou: você está preocupado em resolver os seus problemas? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Você está preocupado em deixar o pecado? Já é uma boa intenção. Como é que eu vou fazer para me largar a droga? Como é que eu vou largar aquela menina que eu fico com ela? Eu não sou casado, mas de vez em quando eu dou uma pulada lá. Então como é que eu me preocupo com isso não, meu irmão? Só vem para Jesus. Só vem para Jesus. Quem vai trabalhar na sua vida é o Espírito Santo. Eu não vou trabalhar na sua vida, as obreiras não vão, os obreiros não vão. Quem vai trabalhar na sua vida é o Espírito Santo. A partir do momento que você abrir o teu coração e der lugar para ele, o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Você vai ter nojo dessas coisas. Você não vai ter prazer. Eu já contei várias vezes aqui o meu testemunho. Que eu levantava pela manhã, orava a Deus no banheiro e pedia a Deus libertação das drogas, do crack. Usuário de crack, irmão, quem olha para mim não fala que eu usei isso nunca na minha vida. Não fala. Tem vizinho meu aqui que está aqui agora, é testemunha disso. Ele viu, ele conhece o meu passado. E hoje ele entra dentro da igreja e me vê se ele é responsável de uma igreja maravilhosa como esta, tomando conta do povo de Deus. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com a gente, irmão. Graças a Deus. Eu sempre falo isso e não vou parar de falar. Se você não gostar de ouvir o que eu conto meu testemunho, tampa seu ouvido. Mas eu sempre vou falar com oportunidade, porque através dos meus testemunhos tem tocado em vidas. Pessoas já chegaram aqui e já falaram comigo. Irmão, hoje eu tenho prazer de entrar dentro da casa da minha sogra.
e comer com a minha sogra, com meus cunhados. Isso para mim é grande, coisa que eu não tinha no passado, por causa do meu pecado, por causa do meu erro. Hoje eu tenho o prazer de conversar com meus cunhados, com as minhas cunhadas. Aleluia, Senhor. Hoje eu tenho o prazer na minha casa, na minha família, com meus filhos, porque Jesus buscou esta ovelha que estava perdida. Mesmo Jesus, irmão, que me buscou, é o mesmo Jesus que quer buscar você que está perdido. Talvez você está ouvindo esta palavra, você é desviado, como um dia eu fui, nasceu no Evangelho, conhece as doutrinas, mas se afastou. Esquece o que você fez, meu irmão. Se você fez alguma coisa que você deve à justiça, as consequências virão, mas Deus vai te dar força para passar. É verdade. Ah, irmão, eu tenho delito, eu tenho 71, eu tenho não sei o que, eu sou isso, aqueles códigos, né? Eu sou isso, eu fiz aquilo, eu furtei e tal. Irmão, vem para Jesus como você está. Irmã, vem para Jesus como você está. Ah, mas eu sou isso, eu não consigo viver sozinho, eu não tenho namorado, eu tenho 5. Você tem 5? Tem que dividir, né? Está com muita namorada. Mas Jesus se deparou um dia com uma mulher assim. Ela não tinha um marido só, não, ela tinha 5. Já tinha o dela e tinha mais 5. Jesus deparou com ela. Quando Jesus deparou com aquela mulher nunca mais foi a mesma. E aquela mulher foi a maior evangelista de Samaria. Ela foi a maior evangelista de Samaria. Aleluia. Você que é ovelha perdida, venha para os braços de Jesus. Jesus pega essa ovelha, coloca nos ombros. Ele começa a chamar os seus amigos e seus vizinhos para festejar, porque ele encontrou aquela ovelha perdida. Irmão, quando uma ovelha perdida, Jesus acha ela, porque Jesus está à procura dela, e Jesus acha ela. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. Há uma alegria, e nós que somos crentes temos que ficar alegres quando uma alma aqui se arrepende. Nós temos que pegar o nome daquela pessoa, nós temos que pegar o contato daquela pessoa, nós temos que ligar para aquela pessoa, nós temos que visitar aquela pessoa. Aleluia. Eu acho que nós estamos muito acomodados, nós somos crentes. Eu acho que vai passando o tempo, irmão, a gente vai se acomodando. A gente está achando que a igreja é uma empresa. Eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, parece que eu estou quase aposentando no Evangelho. O Evangelho não se aposenta não, meu irmão. O Evangelho é para a vida inteira. Começa aqui e continua na glória. Não aposenta não, meu irmão. Não aposenta não. Você pode ter 90 anos, você tem que continuar falando de Jesus. Você tem que continuar falando de Jesus. Eu acho que falta muito isso da gente. Às vezes uma alma se arrepende, aceita Jesus, e nós não damos a mínima. Nós não oramos, nós não pegamos o nome, nós não visitamos. Agora é o nosso papel, meu irmão, que nós temos que fazer. Jesus deixou um exemplo para nós. Você que é jovem, hoje é o culto da mocidade. Você que é jovem, você que tem força, né? Tem energia. Faça isso. Prega para os seus colegas na faculdade, no seu trabalho. Você tem vergonha de falar? Seja estratégico, meu irmão. Você tem tanta cabeça para pensar tanta coisa, irmão. Você tem a mentalidade, né, fluida para pensar tanta coisa. Eu sei que você é inteligente. Todo mundo aqui é inteligente, irmão. Todo mundo aqui é inteligente. Nós temos a mentalidade para pensar tanta coisa, irmão. E às vezes não temos estratégia no Evangelho. Eu tenho vergonha de falar. Isso não é pecado não, irmão. Ser tímido, essa timidez, a timidez que a Bíblia fala é outro tipo de timidez. No dia que eu tiver a oportunidade, eu vou estar pregando sobre isso aqui. A timidez que nós temos, ela é algo natural que você tem, isso não é pecado não. Só que isso te atrapalha às vezes. Mas aí se você é tímido,
Você não sabe comunicar? Não tem uma oratória? Isso não tem problema não. Isso não é motivo para você não pregar não. Compra um folheto. Coloca o folheto assim, ó, na mesa da pessoa, na mesa do seu patrão. Você está evangelizando. O seu testemunho é um exemplo de evangelização. A sua vida é um exemplo de evangelização dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da sua casa. Como é que é o meu comportamento? Como é que é a minha vida? Como é que é a minha maneira? Esses dias mesmo, eu tive a oportunidade. Eu fiquei tão feliz. Um pastor falou comigo. Meu vizinho, pastor Sérgio Braz, mandou um áudio para mim e falou: Paulo, quem te viu e quem te vê. Ele até mandou um hino para mim. Deu um hino assim: quem te viu e quem te vê não consegue entender, é mistério. Não vou cantar mais, que eu sou ruim para cantar, nem sei o resto da letra, né? E aí ele mandou esse hino para mim. Ele falou: Paulo, estava conversando com seu filho. Seu filho falou comigo: meu pai não é fácil não. Meu pai trabalha o dia inteiro, e o trabalho dele não é fácil. Mexer com o público, motorista de ônibus, e chega à noite, ele pode estar cansado. Ele vai para a igreja. Eu não venho sozinho não, ainda arrasta minha esposa. Talvez ela não quer vir devido ao cansaço, devido ao trabalho. Bem, nós temos compromisso, vamos embora, vamos lá. O meu filho viu isso em mim. Coisas que na vida antiga os meus filhos não poderiam ver isso em mim. Irmão, é a ovelha perdida que Jesus me buscou. Jesus transformou minha vida. Tem poder de transformar a sua. Tem poder de mudar a sua. Irmãos, eu quero já ir para o encerramento. Jesus fez festa. O pastor fez festa. O pastor se alegrou quando ele achou aquela ovelha. Agora eu quero frisar aqui num versículo. Por isso que a gente convida o povo para vir para o culto de doutrina. O versículo 7, se você não souber interpretar o versículo 7, presta atenção no que diz o versículo 7. Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, se você não souber interpretar esse versículo aqui, você vai interpretar errado. Porque se você ler esse versículo e não buscar referência e não entender o contexto do texto, você vai falar: uai, Jesus ele ama mais um pecador que está lá no mundo das drogas, praticando pecado, do que 99 justos. Jesus está falando isso não. Não é isso que Jesus está falando não. O justo aqui que o versículo 7 está falando é dos fariseus e dos escribas, que se achavam justos. Eles se achavam que não precisavam de arrependimento. É esse justo aqui, mas eles não eram justos nada. Conversa fiada, eles não eram justos nunca. Porque a Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então até você que está na igreja, que é justo mesmo, tem pecado e tem erro, e precisa de arrependimento. Então o justo que a Bíblia está falando aqui é dos fariseus e dos escribas. É isso que a Bíblia está falando aqui no versículo 7. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, irmão, e buscar entendimento, buscar conhecimento. A ignorância leva as pessoas às heresias. Porque disso aqui, você pode ficar até desanimado quando você lê esse versículo aqui, uai. Peraí, uai. Jesus está amando mais o pecador. Eu estou aqui na luta, sou crente há 30, 40 anos. Minha mulher me abandonou e eu estou na prova aqui, não casei de novo, estou fazendo de tudo, né? Estou querendo que Deus prepare uma para mim, mas eu sou divorciado, eu não me casei de novo, estou seguindo, estou fazendo isso, fazendo aquilo, e Jesus está amando mais o camarada que está lá fora. Jesus não está falando isso não, meu irmão. Jesus está falando daqueles que se acham justos, aqueles que se achavam que estavam acima da lei, que não necessitavam de arrependimento. Então Jesus tinha mais alegria daquela alma que estava perdida e reconhecia que ele necessitava de arrependimento. Havia alegria no céu, mais do que aqueles que se achavam que não necessitavam de arrependimento.
Amém? A verdade é essa aí. E uma coisa aqui para concluir. O que eu achei interessante nesse texto. A ovelha estava apartada do rebanho. E ela não deixou de ser ovelha. A ovelha estava apartada do rebanho. Mas Jesus tratou ela como ovelha. Glória a Deus. Ela não deixou de ser ovelha. Tem ovelhas aí que estão apartadas. Você que estava fora da igreja, ou que está fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, fora do rebanho, fora da presença de Deus, você está se achando a pior pessoa. Você é ovelha, vem para cá, aqui que é seu lugar. Aqui que é seu lugar, é na igreja, é com Jesus, é com Cristo que é seu lugar. É aqui que é seu lugar. É a palavra que eu tenho de Deus para você nesta noite. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Você que está lá como ovelha, achando que é a escolha da sociedade, não importa o que a sociedade pensa de você. O importante é que Jesus pensa de você. Ele quer você de volta. E Ele quer hoje, Ele quer agora. Ele quer nesse momento. Você que está aí na sua casa e vai ouvir essa transmissão qualquer dia, levante a tua mão aí agora. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Venha nos fazer uma visita aqui na nossa igreja, Rua Porto Seguro, número 709, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Venha aqui para nós orar por você, orar por uma causa que você está buscando, por uma solução de um problema. Talvez você está esperando resolver o teu problema, e o seu problema só vai ser resolvido no dia que você aceitar Cristo como teu Salvador. Porque o maior problema da vida do homem, irmão, não é carro, não é mulher, não é filho, é a nossa salvação. É aonde vamos passar a eternidade. É aonde que eu vou passar a minha eternidade. Então, que esta palavra fale ao teu coração e que você aceita Cristo. Você mesmo pode levantar sua mão e falar e confessar o teu pecado dentro do seu quarto. Não precisa confessar pecado para ninguém. Confessa para Jesus. Fala: Senhor, me perdoa os meus pecados, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Amém? Que Deus te abençoe. E que Deus continue falando no seu coração. Mas antes de nós terminar a transmissão, eu quero pedir à igreja para nós fazermos uma oração em favor de uma ovelha que não está perdida. Ela só não está podendo vir à igreja por motivo de saúde, mas hoje ela me contou uma bênção. A nossa irmã Elma, hoje ela está fazendo aniversário e nós vamos presentear ela com a oração. A igreja vai presentear você, irmã Elma, com a oração. Você é especial para nós, você é especial para Cristo. Ela está muito feliz que ela recebeu uma bênção. Eu acredito que no dia 13/4, na nossa Santa Ceia, ela vai estar presente e ela vai contar pessoalmente aqui a bênção que ela recebeu. Então vamos orar em favor da nossa irmã Elma, irmão. Vamos presentear ela com bolo agora na oração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida da nossa irmã Elma nas tuas mãos, que está fazendo aniversário hoje, meu Pai. Meu Deus, confie na saúde sobre a vida dela. Abençoa a vida dela, meu Pai. Dá a ela força para que ela possa vir para a tua casa. Força física. Meu Deus, que a saúde chegue sobre a vida dela. Seja com ela. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E assim eu despeço de todos vocês com a paz de nosso Senhor Jesus. Palmas para Jesus, igreja. Nós podemos sentar um minuto.